Pode se assentar em nome de Jesus. Deixe a sua Bíblia aberta no livro de Daniel. E eu gostaria de ministrar ao teu coração nessa noite o Deus que age fora do tempo humano. O Deus que não precisa do tempo humano para ministrar as nossas vidas e os nossos corações. O Deus que não depende do cronos, do tempo nosso, mas que age no seu tempo, e que grandes coisas realiza quando nós pensamos que não tem mais solução. Lázaro é um exemplo disso. As irmãs disseram: se tu estivesse aqui, com certeza o nosso irmão não tinha morrido. E ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai ressuscitar. Ele é o Deus que não age dentro da nossa expectativa. Não que Ele não possa fazer, não que Ele não faça, em muitas circunstâncias Ele faz dentro da nossa expectativa. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós estamos no último domingo, no final do ano, estava terminando o ano, e eu queria deixar no seu coração aquilo que Deus colocou no meu coração, para que você entenda que ainda há tempo de Deus operar em favor da sua vida nesse ano. Que ainda há tempo de Deus mudar a circunstância neste ano, que ainda há tempo, talvez não no seu tempo, talvez você não veja tempo, talvez para você realmente já tenha terminado o tempo, mas para Deus ainda há como fazer o impossível acontecer. Para Deus ainda há como fazer o impossível acontecer. Eu estava falando para o pessoal das 5, é como a gente vê o nosso time jogando. Quem ainda não se converteu ainda torce para Flamengo, para Corinthians, para esses times assim, São Paulo, Jack, né? Quando o Brasil joga e a gente vê assim, 46 do segundo tempo, e aquele gol que era necessário para mudar a situação do time, e aquele gol sai aos 46 do segundo tempo. Até o gol que a pessoa grita, até o grito daquela torcida é diferente, a emoção, tudo é diferente, porque não é um gol comum, é um gol sobrenatural. 47, por isso eu disse que é o juiz que ajudou isso ou aquilo, mas na verdade todo mundo se emociona quando está naquela expectativa de algo. É diferente a emoção, é diferente ou não é a emoção? Claro que é diferente a emoção. E meu irmão, muitas vezes Deus age no 46 do segundo tempo, no 47, às vezes no 48 do segundo tempo, de forma que a gente pensa, não tem mais, né? Quando aquele pessoal da arquibancada já está indo todo mundo embora, porque deu 45, ninguém acredita mais que sai um gol e aquele gol sai. Muitas vezes a gente está assim, a gente está andando na arquibancada da vida pensando, não deu mais, não tem mais como, já estou andando, falta alguns dias para o dia 31, vai virar o ano e tem que acontecer o ano que vem, esse ano não aconteceu, esse ano não era para acontecer, e nós pensamos assim, mas Deus pode fazer, e Ele quer fazer na vida daqueles que creem. Alguém está me entendendo? Alguém está me entendendo? É o Deus do sobrenatural, porque tem coisas, irmãos, que nós queremos que aconteça, mas tem caminhos para Deus realizar. Tem coisas que nós temos expectativa no nosso tempo, mas tem motivos pelo qual Deus espera que aconteça. Eu não vou poder falar de tudo, mas vou falar do que é possível aqui, dentro de um tempo que Deus nos deu nessa noite. Livro de Daniel, capítulo de número 3, quem encontrou diz amém. Versículo de número 10. Daniel 3, versículo 10 diz assim: Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses,
nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis preparados. Quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Meu Deus! Quando nós lemos essas coisas, na nossa cultura democrática, dentro de uma democracia, a gente não tem contexto para imaginar o que pode acontecer, para entender a cena, o fato. Porque, irmãos, aqui não tem democracia, aqui é o rei falando, é o rei mandando. E esses homens não estavam aqui brincando. Nós estamos falando do Deus que age fora do tempo, não do tempo comum, do tempo normal. O contexto do que estamos vendo: o rei Nabucodonosor levantou uma imagem de 30 metros de altura por mais ou menos 3 de diâmetro, parecido com o obelisco da maçonaria, de ouro. Os caras davam uma noia neles, não sei se fumavam maconha esses reis, mas eles queriam marcar a vida deles, deixar para a história o nome deles. Então eles criavam essas imagens. E houve uma convocação, porque a Babilônia dominava a cultura da época, os países da época, os povos da época. E ela mandou todos os representantes que dominavam, todos os governantes que representavam seus povos, cidades, aldeias, para virem para esta consagração desta imagem e para exaltar a grandeza de Nabucodonosor. Estava ali Sadraque, Mesaque e Abednego. A ordem era que a música tocaria, e ao terminar a música, todos se prostrariam, todos iriam se prostrar. Toda consagração não tem nada de novo com música hoje, né? Com banda tocando e orquestra tocando, a música faz parte. E a Bíblia diz que quando isso aconteceu, esses 3 homens, que eram judeus, que eram dos escravos que vieram de Jerusalém, que eram homens amigos de Daniel, porque Daniel, naquela interpretação do sonho, foi elevado a uma posição muito grande e trouxe ele junto. Naquela vez também que foi dado a comer as iguarias do rei, e Daniel não comeu, eles também não comeram. Eles vinham numa caminhada crescente, eles estavam em posições eminentes, e neste momento eles estavam sendo colocados em xeque. A ordem era que se prostrassem. Amados, sempre vai haver um tempo na sua vida em que o inimigo vai te colocar numa situação em que você vai ter que decidir se você é ou não do Deus que você diz que serve. Sempre vai haver um tempo em sua vida em que você vai ter que aparecer, que não dá para se esconder, não dá para ser aquele crente 007, aquele crente agente secreto, que as pessoas não sabem que ele é crente. Só quando está na igreja as pessoas sabem, mas lá no colégio não sabe, lá na faculdade não sabe, lá na empresa não sabe, lá na família não sabe, lá nos vizinhos não sabem que ele é um servo de Deus. É o crente 007. Sempre vai chegar um momento que o inimigo, ele vai levantar um contexto espiritual em que você vai ter que tomar uma posição: ou você se prostra, ou você fica de pé. Quem está me entendendo, diga amém. Eles estavam servindo a Deus numa cultura pagã, numa cultura estranha. Como você viu, os acusadores disseram que eles não serviam os deuses da Babilônia, os deuses de Nabucodonosor, então eles não serviam mesmo. Mas nesse momento eles estavam trabalhando, estavam lá quietinho,
estavam fazendo o seu trabalho dentro da sociedade da sua época, mas chegou um momento que eles foram colocados em xeque. E quando foram colocados em xeque, eles não se prostraram. Há um momento, irmãos, que lá na faculdade vai acontecer coisas, vão acontecer circunstâncias que você vai ter que decidir se você se prostra. O que é se prostrar, pastor? Porque, irmãos, aqui parece uma coisa tão simples, era uma imagem, ninguém acreditava naquilo. O problema é que quem não se prostrasse ia para uma fornalha de fogo. Então, entre para uma fornalha de fogo, se prostrar diante daquela imagem, mas me prostrar, ninguém acreditava naquilo, ninguém dava bola para aquilo, mas ninguém também levava a sério o Deus que servia, porque eles não tinham fé em nada. Mas esses 3 homens criam, eles realmente acreditavam. Quando o rei disse: eu quero ver o Deus que vai livrar vocês da minha mão, eles disseram: quanto a Deus livrar você, livrar a nossa vida, rei, se ele for livrar ou não, isso não importa. O fato é que nós não vamos adorar a imagem, porque nós adoramos a um Deus vivo, que diz que nós não devemos nos prostrar diante de imagem. Existem valores de Deus, porque Deus tinha determinado isso para o povo judeu, e eles eram fiéis. Irmão, escravo, país estranho, não tinha cidadania, servindo num país estranho, mas Deus continuava sendo Deus para eles. Alguém está me ouvindo? Quantas pessoas, irmãos, que são colocadas em xeque no trabalho, principalmente nessa época de festa agora, é família para lá, família para cá, é gente lá, é gente para cá. Você pensa que eu não sei? Alguém chega para você com um copo de caipirinha: não pode tomar, o pastor não está vendo. O pastor não está aqui, o pastor não está vendo, pode tomar. Copo de cerveja, copo de uísque e outras coisas mais. Não, pode beber que o pastor não está vendo, não vou contar para o pastor. Como se o pastor fosse dono da vida de alguém ou controlando a vida de alguém. Mas deixa eu perguntar para você, se você viveu isso, muita gente vai levantar a mão. Porque, irmão, chega um momento que você tem que se posicionar. Era uma coisa simples, só se prostrar. Mas Sedraque, Mesaque, Abdenego, eles tinham convicção de quem era Deus na vida deles. Eles não estavam se importando se alguém estava vigiando ou não estava vigiando. O fato é que eles tinham convicção na sua vida. Há convicção na sua vida, irmão? Eu tenho olhado para a igreja, não a igreja, não a comunidade, mas eu tenho olhado para a igreja, para irmãos e irmãs, pessoas que ostentam, se afirmam crentes, servidores de Deus, servidores do Senhor. Eu tenho olhado para pessoas, e o mundo e a cultura da época, ela tem de alguma forma imposto sobre nós situações que nós temos que nos posicionar, e tem crentes que se prostram. Mas a gente vê cantor de pagode dizendo que é crente e continua cantando pagode. Secular. Sertanejo dizendo que é crente, podia dar nome aqui, não vou dar nome não, dizendo que é crente, mas continua cantando sertanejo popular. E tantas outras funções e profissões. Pessoal do funk, e diz que é crente. Você sabe disso ou não sabe disso? Muita gente sabe disso, porque as pessoas tentam trazer a ideia de que é tudo tranquilo, é tudo normal. Irmãos, chega um momento que a evidência vai aparecer. Chega um momento que o sistema deste mundo, representado em Nabucodonosor, vai levantar uma imagem de ouro, vai levantar uma ideia de cultura pagã, uma ideia de cultura idólatra, que você vai ter que se posicionar. Você precisa entender isto. Agora veja bem, os homens que foram acusar Sedraque, Mesaque e Abdenego, porque a ordem era assim: vai tocar a música, quando parar todo mundo se prostra perante a imagem de ouro, a estátua de ouro, 30 metros de altura. Mas quando eles foram acusar perante o rei, eles disseram: ó rei, o senhor não disse que quando acabar a música todo mundo se prostra? Tem uns judeus aí que quando acabou a música, eles não se prostraram, eles não adoram os teus deuses e nem se prostraram diante da imagem. Quer dizer, eles foram além, eles já trouxeram uma mágoa lá do passado, eles estavam vigiando a vida de Sedraque, Mesaque e Abdenego, porque eles tinham inveja da posição que eles foram colocados.
e eles queriam essa posição para eles. Então eles não podiam acusar, porque eles eram chefes desses acusadores, e não existia uma lei impondo que Cedraque, Mesaque e Abednego adorasse os deuses de Nabucodonosor. Mas agora tinha uma lei dizendo que tinha que adorar a imagem, mas eles trouxeram os deuses, aumentaram a coisa, porque havia dentro do coração. Irmãos, eu quero dizer para você, na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, na sua sessão, na sua parentela, nos seus vizinhos, aonde você tem convívio com pessoas, tem pessoas lá te observando, como esses homens observavam. E já no seu coração, mordido, cabreiro, porque você não comunga da mesma estupidez que eles comungam, não comunga da mesma besteira, dos mesmos palavrões, das mesmas piadas que são impróprias, não comunga da infidelidade, não comunga das mentiras, não comunga das coisas erradas que no teu coração você sabe que vai trazer mal para a sua vida e vai desagradar ao teu Deus. E eles só estão esperando a oportunidade para trazer isso tudo à tona e apontar o dedo. Alguém está me ouvindo? Alguém está aqui comigo ou não? Esses homens falaram, eles não adoram os teus deuses. Não tem nada a ver com os deuses, tem a ver com a estátua. Mas eles trouxeram tudo à tona, porque as pessoas estão vigiando, para que em algum momento, quando você se posiciona, ela vomita tudo, traz tudo à tona, bota tudo para fora. Muitos de vocês já viveram isso. Muitos de vocês já viveram isso. Porque as pessoas, elas não... Por que as pessoas não gostam do crente? Porque o crente é uma testemunha viva de que se pode viver sem álcool. Não precisa de álcool para ser feliz. O crente é uma testemunha viva que se pode viver sem droga, que pode se viver e ser feliz sem cigarro, pode se viver e ser feliz sem prostituição, sem ser adúltero, sem ter amante em tudo quanto é canto. O crente é uma prova viva de que se pode ser feliz sem ter esse besterol todo, esse contexto de vida. E se pode ser feliz e próspero, não precisa mentir e roubar para prosperar, porque o nosso Deus, o Senhor Jeová Jiré, é um Deus que abençoa a vida dos seus filhos. O ímpio fica com raiva disso, irmão. O ímpio fica contrariado com essas coisas, porque você não faz e não vive nada do que ele vive, e tem uma vida feliz, uma vida abençoada. Tem problema? Claro que tem. Você vive no mundo, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ele nunca nos disse que não teríamos problema. Tem lutas no casamento? Tem, você é ser humano. A luta no casamento, se é crente ou não é crente, vai ter. Mas tem vitória. Tem um Deus, tem resposta, tem oração, tem o Espírito Santo. Tem luta no trabalho? Tem. Tem perseguição? Tem. Tem tudo que qualquer ser humano tem. Mas você tem Jesus, você tem a graça, você tem a promessa, você tem o Espírito Santo, você tem a misericórdia, você tem um Deus que está olhando para você. Porque enquanto esses homens estavam olhando Cedraque, Mesaque e Abednego, Deus estava olhando do céu. E se eu fosse fazer uma figuração aqui, eu acredito que Jesus levantou do trono e botou a mão na cintura e disse, eu quero ver no que isso vai dar. Irmão, quando você se posiciona, Deus se posiciona com você. Você sabe que chegar para o homem que tem o poder de te mandar para a fornalha de fogo e dizer, se Deus quiser, Ele nos livra. E se Ele não quiser, fica sabendo que nós não vamos adorar essa imagem. Posição, irmão. Chega um momento no trabalho que você tem que ter posição. Você não precisa ser chato, você não precisa ser cri-cri, mas tem que ter posição. As pessoas têm que saber que você serve um Deus vivo. Você é luz, você é sal. As pessoas dentro da faculdade têm que saber que você é. Irmãos, eu sei que o ambiente da faculdade é terrível. Eu sei que o diabo levanta professores para estar lá só te afrontando, para dizer que Deus não existe. Eu quero dizer uma coisa para você, quem está me ouvindo diga amém. O fato dele teimar tanto que Deus não existe é a prova que Ele existe. Porque se eu disser para você que uma coisa não existe, que ela não existe mesmo, o tolo sou eu, que estou tentando provar que não existe uma coisa que não existe. Eu que sou o tolo, eu que sou o tolo. Se eu falar para você que tem um passarinho com 4 cabeças, você acredita não? Não, mas passarinho com 4 cabeças não existe. Passarinho com 4 cabeças não existe. Você vai olhar para mim, o cara é bobo. Todo mundo sabe que não existe. Agora, quando o cara fica tentando provar que não existe, é porque ele está tentando criar uma ideia, porque ele mesmo quer que você se convença daquilo que ele gostaria que fosse. Mas eu sei que você vive um ambiente terrível na faculdade, em meio de pessoas que se dizem ateus, se dizem
ateus. Na verdade, tem nada de ateu. A ciência prova que existe um poder superior. Ela não quer assumir, não quer admitir o Deus Criador. Porque, irmão, cá entre nós, a Bíblia diz que a pregação do Evangelho é loucura. Mas assim, por irmão, é doido mesmo. Você está num território de doido. Ninguém está falando abobado aqui, né? É doido. Doido é o quê? É crer no que todo mundo acha que não existe. Meu irmão, manifesta demônio, nós expulsamos. As pessoas são curadas. Nós vemos as pessoas sendo curadas. O ano todo tem cura sobrenatural. Você vai ver o testemunho na virada, para tu ver os testemunhos. Alguns testemunhos só. São uns 3, 4, 5 testemunhos que estão ali. Mas de curas extraordinárias, que a medicina não tem como explicar o que aconteceu. Aí o homem tenta, não, esse é psicossomático, não, porque é da alma, não, porque... Não, é Deus. O exame diz que era, agora o exame diz que não é, e acabou. Quer aceitar, aceita, que não quer aceitar, não aceita, mas está lá, é evidência, não tem como provar o contrário. Não tem como negar o que Deus está fazendo. E o milagre é para provar a grandeza de Deus. E não é nesse ministério, são em todos os ministérios que Deus tem levantado nesse mundo. Pessoas ressuscitam, mortos estão ressuscitando hoje. Não no Brasil, mas estão ressuscitando na África. Deus está fazendo coisas extraordinárias. Leproso é limpo, paralítico anda, cego enxerga. Hoje tem acontecendo isso constantemente no mundo. Alguém está me ouvindo? Para provar que o Senhor é Deus, mas você tem que se posicionar. Porque se você se posiciona, Deus se posiciona com você. Você pode pensar assim, não, acabou. Último domingo do ano, está terminando tudo. Não tem mais como Deus fazer alguma coisa. Agora vê o contexto da história aqui para nós continuarmos. Versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então os homens foram amarrados com as suas roupas, túnica, chapéu, com tudo, e foram jogados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente. A fornalha estava tão acesa, as chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens caíram amarrados dentro da fornalha 7 vezes mais aquecida. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens dentro da fornalha de fogo? Responderam: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. O Deus que age fora do tempo nosso. Por que Deus não agiu quando eles estavam ali confrontando o rei? Sabe, rei, se tu quer jogar na fornalha, joga, nós não vamos nos prostrar e pronto. Por que Deus não mandou um raio? Por que Deus não mandou um anjo? Não colocou um terremoto? Não falou uma voz sobrenatural e pronto, estava resolvido ali, acabou? Não, Deus esperou que eles fossem jogados na fornalha. E é isso que eu queria que você entendesse nessa noite. Por que Deus esperou que fosse jogado na fornalha? Não fez antes. Por que não fez antes? Por que não agiu antes? Que é a pergunta que nós fazemos dentro do nosso coração. Estamos chegando ao final do ano, falta só 3 dias. Se era para se converter, já tinha que ter se convertido. Se era para conquistar, já tinha que ter conquistado. Se era para fazer, já tinha que ser feito. Se era para Deus agir, já devia ter agido, porque acabou o tempo. E nós ficamos com a nossa expectativa no cronos do homem, não entendendo o porquê Deus faz certas coisas. E essa primeira parte da mensagem, eu quero que você entenda isso. Tem coisas que Deus precisa deixar acontecer. Tem coisas que Deus precisa, que Ele tem que consentir que aconteça. Porque
O decreto do rei era o seguinte: quem não se prostrar vai ser jogado na fornalha. Se era 7 vezes mais ou não, se era ou não era, se tinha mais fogo ou não tinha mais fogo, tem que ser jogado na fornalha. E a Bíblia diz que era o decreto do rei. Deus não foi contra o decreto do rei. Ele permitiu que o decreto do rei fosse cumprido. Ele não se impôs ao decreto do rei. Não me pergunte, eu não vou te explicar isso hoje, mas tem um contexto de justiça de Deus, tem um contexto de legalidade de Deus, tem coisas que Deus tem que deixar o decreto do homem agir, o tempo do homem agir, a lei do homem agir, o método do homem agir, que Deus não interfere nas coisas humanas, porque envolve outras pessoas. Quem está entendendo, diga amém. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Eles querem que Deus haja a seu favor, no seu tempo, da sua maneira, e não entendem que tem outras coisas envolvidas. E Deus não podia ir contra o decreto do rei. Ele não ia humilhar o rei. A intenção dele era provar a ignorância do rei, e não ir contra a lei que foi estabelecida pelo rei. Porque toda a lei estabelecida, diz o apóstolo, é Deus que estabelece. E se Deus estabeleceu Nabucodonosor, a lei que ele decretou tinha que ser cumprida. E Deus permitiu que a lei fosse cumprida. A lei foi cumprida, o decreto foi obedecido. Eles foram jogados na fornalha, mas não aconteceu nada. Foram jogados amarrados, caíram em pé, que nem gato, joga de costas e cai em pé. Foram jogados amarrados, caíram desamarrados. Foram jogados com o pessoal que jogou eles morreu, vocês viram. Os homens fortes que jogaram morreram. Eles caíram, eles começaram a andar dentro da fornalha de fogo. Porque Deus é um Deus que age no tempo dele e age para a glória dele. Tem coisas na sua vida que o Senhor está esperando o tempo, o decreto. Porque tem pessoas que precisam entender isso aqui hoje. Deus está esperando o tempo acontecer. Deus está esperando o tempo do homem passar. Deus está esperando o tempo do homem passar, porque Ele tem projeto, e é o tempo de Deus que nós temos que entender. Eu estou lembrando aqui de Maria e de Isabel. As coisas de Deus são estranhas para a gente, irmão. Se vocês tentar entender Deus com a lógica humana, você nunca vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Uma mulher orou a vida toda para ter um filho, Isabel, e Zacarias, se não me engano, o nome do marido dela, o sacerdote. A vida toda casada, não podia ter filho, e não teve filho. Ficou velha e não teve filho. De repente o anjo aparece e diz: tua mulher vai ter um filho. Ele disse: agora que não tem mais nada, agora que não funciona mais nada, agora que está todo, não tem fluxo, não tem nada, diga, agora que ela vai ter. E porque tu duvidou, vai ficar mudo ainda, e vai botar o nome dele de João, que ele vai preparar o caminho do Senhor. Uma pessoa pediu a vida toda e não conseguiu um filho. Quando ela pensou: agora não tem mais como, agora vai ter filho como? Velhinha? Digo, agora vai ter filho, porque é Deus que faz para a glória dele. Tinha um propósito. E uma moça que não estava nem casada ainda, estava desposada, prometida para um homem chamado José, virgem, que não estava nem sonhando na vida dela em ter um filho. O anjo diz: agora você vai ficar grávida. Mas eu nunca tive nenhum homem, nunca tive nem relação. Não tem problema, você vai ficar grávida agora. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Você está me ouvindo, irmão? Olhe para o seu irmão e diga: o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Para o rei: quero ver o Deus que vai livrar você da minha mão. Eles estavam mortos. Para eles já disseram: se o Senhor quiser livrar, livra, se não quiser, não livra. Mas nós não nos prostramos. Quem se posiciona, irmãos, faz com que Deus se posicione em seu favor. Você não pode se prostrar no desânimo, na desconfiança, na incredulidade, porque não aconteceu até este momento aquilo que você tem buscado. Está aqui os propósitos que estamos orando, mas Deus ainda tem hoje, Deus ainda tem amanhã, Deus ainda tem terça, Deus ainda, até o dia 31 à meia-noite, Deus tem para agir em favor da sua vida. Se for preciso, Ele age. E Ele quer agir, irmão. Ele deseja agir. O nosso papel é se posicionar, é ter posição.
para que o Senhor age em favor da nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Feche os teus olhos. Abra as tuas mãos como quem vai receber algum presente. Eu quero orar por você. Eu não sei o que você busca, eu não sei o que você precisa. Quem sabe você disse: não, agora acabou o tempo, não tem mais. Deus está te dizendo hoje, meu irmão, o tempo é dele, não é seu. O que para o homem é impossível, para Deus é possível. É o filho, é a família, é saúde, é finança. Não importa. Importa que você se posicione e diga: se o Senhor quiser fazer, eu estou aqui. Se o Senhor não quiser fazer, Ele continua sendo Deus na minha vida. Ele não é Deus porque faz, e nem deixa de ser Deus porque não fez. Ele é Deus na minha vida. Foi essa palavra de Cedraque, Mesaque e Abdenego: Rei, fiquem sabendo que o nosso Deus faz o que Ele quer, e nós vamos continuar crendo e obedecendo e servindo, e Ele fará conforme a sua vontade. Pai, em nome de Jesus, eu estou orando por homens e mulheres que estão comigo nesta noite, nesta reunião, e o seu coração, Senhor, está aqui. E muitos estão com o coração apertado, muitos estão com o coração, Senhor, sofrido, porque, Senhor, estão buscando, quem sabe, Senhor, estão dizendo dentro de si mesmo: não tem mais como, não tem mais saída, não tem mais, não vai ser agora, não vai ser esse ano, quem sabe não vai acontecer mais. Mas eu quero orar por essas vidas e declarar em nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor, meu Deus, o Deus deste lugar, o Deus deste povo, o Deus desse corpo, o Deus desta igreja, é um Deus que age no tempo que Ele determina, na hora que Ele quer e da maneira que Ele quer. É um Deus que pode livrar, é um Deus que faz o sobrenatural acontecer na vida daqueles que se posicionam. Senhor, eu oro por essas mãos estendidas, e que o Senhor possa trazer o livramento, possa trazer a conversão, possa trazer a transformação, possa trazer a libertação, possa trazer, Senhor, a provisão, possa trazer a solução dentro do casamento, possa trazer a conversão do cônjuge, possa trazer a mudança de vida, a experiência sobrenatural, a direção que ele precisa, em nome de Jesus. Eu oro para que no teu tempo aconteça. Aquele que pensa que está dentro da fornalha, aquele que pensa, Senhor, que está morrendo, que está acabando, que o decreto do rei diz que ele não tem mais condições, com ele entre a provisão e o sobrenatural, e ele veja o Senhor respondendo a sua posição de um filho e de uma filha fiel, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 8. Diga: Deus, diga forte: Deus não quebra o decreto do rei, mas Ele age depois do decreto. Se alguém falou alguma coisa que não iria acontecer, vai cair por terra em nome de Jesus, porque Deus age. Amém? Livro de João, capítulo de número 8, versículo 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. O que tu diz disso? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que entre vocês não tem pecado, seja o primeiro que jogue a pedra. Tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais.
O Deus que age aos 46 do segundo tempo, aos 48 do segundo tempo. Irmãos, você olha na internet e vê muitas dessas cenas hoje, porque hoje tem essa lei ainda impera naqueles lugares. Não em Jerusalém, mas nos países muçulmanos essa lei impera. A gente de vez em quando vê em lugares muçulmanos essa lei impera. A gente vê de vez em quando aí uma notícia, né, internacional, por causa de circunstâncias que envolvem mulheres. Eu vou começar pelo fim aqui, porque Jesus disse para ela: vai e não peques mais. Um conselho. Irmãos, o pecado só prejudica a nós mesmos. Às vezes a gente pensa que Deus tem problema com o pecado. O problema de Deus com o pecado é que o pecado prejudica você que Ele ama. Vou falar de novo para ver se você me ouviu. O problema de Deus com o pecado é que o pecado prejudica você que Ele ama. Deus não tem problema com o pecado, irmãos. O problema é que o pecado prejudica você. Todo pecado nosso prejudica nós mesmos. Nos separam de Deus, criam circunstâncias. O diabo, que é oportunista, se infiltra, rouba, tira, é ladrão. Nossa vida espiritual é prejudicada, nossa comunhão é prejudicada, porque o pecado, irmão, já foi resolvido na cruz. Então quando a igreja chama você para uma vida de compromisso com a verdade, com os valores de Deus, não é porque nós queremos ser melhor do que outras pessoas, não é porque nós queremos ser melhor do que outra denominação, não é porque a gente quer ser santarrão, como se diz aí, perfeitos, que ninguém aqui é perfeito mesmo, não é porque a gente quer ser diferente, não, é porque a gente quer que a sua vida, é porque Deus quer que a nossa vida seja uma vida abençoada. E o que nos causa males são os pecados, em todos os níveis, o que são vistos e o que não são vistos, os que são descobertos e os que não são descobertos, mas o mundo espiritual sabe. E o mundo espiritual não quer saber se as pessoas sabem ou não. Ele vai criar uma situação para marcar, para prejudicar, para ferir. Irmãos, eu me atrevo a dizer para você que 90% das pessoas que estão dentro de hospitais, de alguma forma é consequência de pecado, ou delas, ou das autoridades, pais e mães, avós, que estão sobre elas. Por isso que o crente, pega aí que eu quero que você aprenda isso, tem que todo dia pedir perdão. Se você não tem a cultura, o hábito de orar todo dia, começa hoje, não deixa para o ano que vem, começa esse ano ainda. Ore todo dia e peça perdão. É como se você lavasse a sua alma todo dia, porque pecado não confessado é pecado acumulado. Pecado não confessado acumulado é pecado que fica esquecido. Pecado esquecido é território do inimigo. Quem está comigo? Quem está comigo? É território do inimigo. Nós esquecemos, o inferno não. E daí daqui a pouco acontece problema, acontece circunstância, e a pessoa diz: meu Deus, por que isso? Você não lembra do pecado, não lembra da margem que você deu, porque todo pecado traz uma consequência, irmãos. Quando Jesus disse para ela: vai, não peques mais, algumas versões dizem: para que não te aconteça coisa pior. Vai, não peques mais, quer dizer, não faz mais isso, que da próxima eu não estou aqui para livrar o teu pescoço. Da próxima eles não vão te trazer na minha presença e eu vou poder livrar o teu pescoço. Da próxima, quem sabe você não tenha a oportunidade que você está tendo. E assim é na vida de muita gente que brinca com o pecado, e que não coloca diante de Deus, que não se arrepende, que não se humilha, que não pede graça, que não pede perdão. Porque, irmãos, pecar nós pecamos, todos nós. Agora, se arrepender, pedir perdão, é uma questão de consciência, de entender que nós precisamos da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Quem está comigo, diga amém. Amém. Jesus disse: não peques mais, vai, não peques mais, porque pode ter
circunstâncias que não têm retorno, que não têm volta. Alguém está me ouvindo? Essa mulher, irmãos, é a mulher que foi salva por Deus no 48 do segundo tempo também. Mas o contexto aqui é um contexto religioso, porque a Bíblia diz que os homens apanharam ela em pleno ato de adultério, e a religião interpreta a Bíblia do jeito que ela quer. Nos dias de hoje, eu falei para o pessoal das 5, nós estamos vivendo o pior momento aqui na América do Sul do que diz respeito à fé e ao relacionamento com Deus. Porque, irmãos, tem igrejinha para tudo quanto é gosto. Está se cumprindo o que a Bíblia diz, que os homens amontoarão doutores segundo as suas concupiscências. Tem igrejinha para tudo quanto é vontade, para tudo quanto é ideia. Batiza em nome de Jesus, batiza no Pai Espírito Santo, e só ora em nome de Yoshua, e só ora em nome de Jesus, e guarda o sábado, e outra não guarda, e a outra pode cortar, outra não pode cortar, outra uma pode usar, outra não pode usar. Uma só fala de cura, é só cura, não tem outra coisa na vida para falar. Outra só fala de dinheiro, e outra coisa Tem povo, tem lugar para tudo quanto é gosto, tudo quanto é ideia. Uma fala que vale. Tem igreja dizendo que nós estamos vivendo um milênio. É um pastor conhecido, se eu der o nome você vai saber quem é, que fala que nós já estamos dentro do milênio, quer dizer, já passamos a grande tribulação. Então, se estamos dentro do milênio, já passamos a grande tribulação. Eu estou falando de pastores, irmãos, porque a religião interpreta as coisas do jeito que ela quer. Alguém está me ouvindo? Porque a religião chegou aqui para Jesus, chegou para o homem errado. Ele disse: ó, essa mulher foi pega em pleno ato de adultério. E a lei manda que tais mulheres sejam apedrejadas. Se Jesus fosse desinformado de Bíblia, ele dizia, ia ficar sem o que dizer. Mas a lei não mandava que tais mulheres fossem apedrejadas somente. Ela mandava que o homem e a mulher fossem apedrejados. E só está a mulher lá. E se foi pego em pleno ato de adultério, onde é que está o homem? Onde é que estava o homem? Será que era um figurão eminente? Será que era filho de algum homem importante da cidade? Será que era algum romano que eles não tinham o poder de trazê-lo? Porque daí não tinha nada a ver com a lei judaica. O fato é que eles estavam errados. A lei mandava apedrejar os dois e não um. E ele estava dizendo: a lei manda que tais mulheres esqueceram o homem. E foi por isso que Jesus se abaixou a primeira vez. E a Bíblia diz que ele começou a escrever com o dedo de Deus. Entendo o que eu vou dizer. Eu já preguei muitas vezes que Jesus falou pecado de um, pecado de outro, mas Deus tem nos dado um discernimento, e eu vou te dar essa revelação hoje. Porque o primeiro dedo que Deus escreveu em pedra, Ele escreveu os 10 mandamentos. O dedo de Deus escreveu os mandamentos. O dedo de Deus escreveu a vontade de Deus. Quando Deus escreve em pedras, é imutável. Estava lá os mandamentos. A primeira vez que Jesus se prostrou, escreveu com o dedo na areia, Ele estava relembrando a lei para aqueles homens, e começou a escrever para aqueles homens os mandamentos. Era Deus escrevendo. E eles insistiram, porque Jesus estava escrevendo, eles não estavam vendo, eles queriam uma resposta. Se o que o Senhor fala, Ele levantou: quem não tiver pecado. Aí apareceu o que ele escreveu: atire a primeira pedra. Aí ele prostrou-se de novo. Agora é o segundo dedo de Deus escrevendo. É o evangelho da graça que estava sendo escrito naquele momento. E a Bíblia diz que os homens começaram a trazer a memória. Por que trouxeram a memória? Porque quando tem a lei, o pecado aparece. Quando eles começaram a ver a lei que o Senhor, o dedo de Deus, estava escrevendo, eles começaram a lembrar dos seus pecados. Porque a lei nos faz lembrar do pecado. A lei não cobre pecado, a lei não apaga pecado, a lei não perdoa pecado, a lei acusa-nos dos pecados. Ela mostra o pecado que é em nós. E foi isso que Jesus fez eles lembrar. Inclusive o Deuteronômio 20 ali, que falava que era o homem e a mulher, e não apenas o homem, e não apenas a mulher. E eles começaram a ser acusados pela consciência, porque a consciência foi acusada pela lei, e começaram a lembrar que eles não eram perfeitos. E a começar pelos mais velhos, começaram a sair. Saíram um,
Por que pelos mais velhos? Porque tinham mais conhecimento da lei e sabiam que estavam ali com uma justiça torta e com uma justiça errada, e foram saindo. Até os mais novos que estavam aprendendo foram saindo, e a Bíblia diz que não ficou ninguém. Na segunda vez que Jesus escreveu, ele escreveu com o dedo na areia, porque na areia a graça, quando há arrependimento, apaga a acusação. Quando há arrependimento, quando há quebrantamento, apaga a acusação. O grande erro da religião foi levar essa mulher até Jesus. Levou essa mulher até Jesus, e foi o grande erro da religião. E hoje, meu irmão, quando nós, com todas as nossas limitações e mazelas, chegamos até Jesus, haverá uma restauração para a nossa vida. Irmão, Jesus não acusou a mulher de nada. Ele não cobrou. Isso aí para o legalista e para o religioso é terrível. Ele fica desesperado, porque não pode tomar ceia, porque não pode isso, porque não pode aquilo, porque o irmão é pecador, porque o irmão é falho, porque o irmão não pode aquilo. Para o legalista é terrível esse tipo de coisa. Jesus não cobrou nada, não chamou para um canto: por que você fez isso, por que você fez aquilo? Ele só disse: não peca mais. Porque para Deus, quando você entende a graça que Ele trouxe sobre a sua vida, e ficou alguma dúvida no coração daquela mulher? Não. Ela estava morta, irmão. Ela ia ser apedrejada. A graça veio e tirou ela da mão da religião, tirou ela da mão dos acusadores e colocou ela numa nova oportunidade de vida. Porque é isso que Deus faz com a sua vida, com a minha vida e com a nossa vida. Quando nós nos colocamos na presença dEle, Ele nos restaura para uma nova oportunidade. É isso que Deus faz conosco. Porque Ele é um Deus de fora do tempo. Quando eles pensavam que tinha acabado, quando ela pensou que estava morta, a graça veio sobre ela e mudou a sua história. Jesus não brigou com ninguém. Jesus não brigou com pessoa nenhuma. Ele não confrontou ninguém. Ele apenas usou a própria lei em favor dela, como Ele tinha usado a lei contra ela. Porque Ele usou a lei para mostrar para eles que se a lei era para aplicar na vida dela, então também era para aplicar na vida deles. Alguém está me ouvindo? Meu irmão, tem coisas que Deus não pode fazer na sua vida enquanto tiver pessoas que não entenderem a graça de Deus sobre a sua vida. Pega isso, pega isso, pega isso, pega isso. Tem coisas que você diz: meu Deus, está terminando o ano, mas não aconteceu. Porque tem pessoas, como eu mostrei lá de Cedraque, Mesaque e Abednego, estão te observando, e eles veem as falhas em você, eles veem os erros em você, eles veem as suas limitações. E se Deus entrar com providência total e mudança total, eles vão ficar confusos, em conflito. E Deus ama essas pessoas também. Então tem coisas que Deus precisa que essas pessoas entendam a graça de Deus sobre a sua vida. E elas precisam se ver também. Porque quando a pessoa se enxerga, quando ela se vê, quando ela vê a misericórdia, quando ela vê o quanto Deus é misericordioso, ela vai esquecer de você e vai começar a olhar para ela. Foi o que aqueles homens fizeram. Quando a lei chegou para eles, quando o Senhor Jesus escreveu a lei para eles, a lei que eles estavam usando para ela, agora começou a falar com eles. Ele disse: poxa, eu não posso usar ela, porque se ela também, eu também pago. Se ela morre, também morro também. Então Deus primeiro precisou tratar com as pessoas, para depois poder fazer uma obra sobrenatural de salvação na vida dela. Quem está entendendo, diga amém. Tem coisas que Deus não pode fazer no tempo que você gostaria que Ele fizesse, porque Ele está trabalhando de pessoas que estão à sua volta, para que elas entendam que a graça também está sobre elas, que a misericórdia está sobre elas, que Deus também não quer a condenação delas como não quer a sua, que Deus quer abençoar a vida delas como quer abençoar a sua. E é por isso que o tempo às vezes não é o tempo que você gostaria que fosse. Mas mesmo que pareça tardio, a graça te alcança. Alguém está aí? Não? Alguém está aí? Mesmo que pareça tardio, a graça chega em você. Porque o desejo de Deus é salvar, restaurar e abençoar. O desejo de Deus é vitória na tua vida, irmão. O desejo de Deus é vitória na tua vida. E pode ser hoje,
pode ser amanhã, pode ser até terça. O que você está buscando, o Senhor está preparando. Enquanto você pensa que está perdido, que está acabado, o Senhor está escrevendo uma nova história para a sua vida. Tem coisas que Deus não pode fazer em você enquanto não tratar com aqueles que estão à sua volta, cheio de dedo. Não, eu quero ver, eu quero ver. Daqui a pouco o dedo aponta para ele. Não, não quero ver mais não. Deus abençoe. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.